gostaria de convidar as crianças para virem à frente. Nós temos um momento especial com elas agora. Tudo bem com você? E você, Filipinho? Oi. Tá joia. Deixa eu sentar aqui. Tudo bem com vocês? Oi, Benjamin. Tudo bem? Johan? Bom, todos aqui já? Opa, mais alguém chegando ali. Ótimo. E Ludinha, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem gosta de história? Vocês amam história? Pois é, então eu vou contar hoje para vocês uma história que vocês vão ter que pedir para os papais de vocês depois, papai e mamãe, comprar o livro, porque tem mais histórias nesse livro. Eu vou contar uma partezinha da história apenas, tá? O livro chama-se O Peregrino. E nesse livro, O Peregrino. Peregrino é alguém que anda, alguém que está caminhando. Nesse livro tem duas pessoas. Uma chama Cristão. Engraçado, não é o nome dele? Cristão. E o outro chama Fiel. O cristão e o fiel estavam andando, mas de repente eles saíram do caminho e eles extraviaram e foram para um lugar que era um castelo muito grande, mas era um castelo muito forte, tinha um gigante naquele castelo. O nome do castelo era o Castelo da Dúvida. E o nome do gigante daquele castelo era o Gigante Desespero. O Gigante Desespero prendeu o fiel e o cristão dentro do quarto e dizia para eles: vocês nunca vão sair daqui. E eles diziam: mas nós queremos sair. Não, vocês nunca vão sair, vocês sempre vão ficar tomados pela dúvida, debaixo do controle do Gigante Desespero. Aí um dia à noite eles estavam já assim muito preocupados e o cristão colocou a mão no bolso e disse assim: o que eu achei? E ele disse: fiel, eu tenho no meu bolso uma chave que abre todas as portas do castelo da dúvida e nós vamos ficar livres do gigante desespero. Ele disse: que chave é essa? Ele disse: essa é a chave da fé nas promessas de Deus. Quando eu e você temos fé nas promessas de Deus, nós somos libertados da dúvida. Ninguém pode nos prender no castelo da dúvida. Nenhum gigante desespero pode vir sobre nós, porque nós temos fé nas promessas de Deus. Hoje, o pastor vai pregar sobre fé. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. E depois eu quero que vocês peçam para o papai de vocês pedir para comprar esse livro do Peregrino. Tem mais histórias muito legais lá. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nos abençoe para entendermos a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Prontinho. Podem sentar. Bom dia, irmãos. Peço que abram a Bíblia de vocês em Marcos 9. Nosso texto hoje é em Marcos 9, dos versículos 14 a 29. Marcos 9, 14 a 29. Confesso que, bom, primeiramente eu queria pedir perdão aos diáconos aí, que a responsabilidade de imprimir os boletins na sexta-feira é minha. E eu tive uma sexta-feira tão corrida que eu esqueci completamente disso.
e hoje eles correram para lá e para cá para imprimir os boletins, não sei se conseguiram alguns. O boletim está no aplicativo também, tá, da nossa igreja, se você quiser. Mas a culpa não foi deles, a culpa foi minha. Tá? Eu queria deixar isso claro antes que eles sejam açoitados lá fora posteriormente, tá bom? E eu também mudei algumas vezes o título desse sermão. Esse texto é um texto muito difícil. Foi um texto que eu fiquei pensando nele por muito tempo, inclusive eu e o pastor Valdeci ficamos durante a semana trocando ideias, trocando figurinhas sobre o texto, e acho que algumas vezes eu mudei o formato, os pontos, eu teria 2 pontos, eu falei, não, acho que o texto está mostrando 3, e foi um texto difícil, mas é um texto extremamente profundo, extremamente rico, há muitas lições que podemos tirar desse texto. Eu acho que a mensagem central não é necessariamente a fé. O que Jesus faz, é a missão do Cristo. Então, inclusive, eu troquei o título, acho que é o 3º título que eu dei ao sermão, é a missão do Cristo. E não teve nem tempo de trocarmos no boletim aqui na TV, tá? Mas vamos ler. Se vocês se lembram do sermão passado, o pastor Valdeci pregou em Marcos 8, 27 a 33, ou Marcos 8, não lembro dos versículos, mas em Marcos 8. E lá a gente falou sobre quem Jesus é. Nós falamos sobre a confissão de Pedro. Pedro confessa, tu és o Cristo. Ele reconhece isso e confessa diante dos discípulos. Depois nós temos a instrução de Jesus falando como nós seguimos a Ele. Se você quiser seguir a Cristo, você tome a sua cruz, você negue a si mesmo e você segue Ele. Depois aqui no capítulo 9, antes de chegarmos nesses versículos, onde nós vamos explorar mais a fundo, os discípulos acabaram de passar ou de ver a transfiguração. Jesus é transfigurado diante de alguns discípulos. Ali Deus desce Moisés e Elias e ficam ao lado de Jesus. Os discípulos testemunham isso, enxergam Jesus em toda a sua glória. Deus, o Pai, então, testifica sobre quem é Jesus. Ele fala, esse é o meu filho, dai ouvidos a ele. E aí eles descem daquele monte e logo assim que eles descem, chegamos ao nosso texto, no versículo 14 do capítulo 9 de Marcos. Vamos ler esse texto. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu.
Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou lá em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja. Pai, pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja aqui, nos ajude a aplicar esse texto aos nossos corações, que a Tua palavra transforme o nosso coração e mude a nossa maneira de viver. Em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, nós vimos então um pouquinho de quem Jesus é anteriormente. Ele é o Cristo, ele é divino, ele é Deus, ele tem autoridade e poder. Isso foi demonstrado na confissão de Pedro, isso é demonstrado claramente na transfiguração. E agora nós temos um grande contraste de cenas, desses cenários. Uma realidade espiritual, que os discípulos veem claramente a glória de Jesus, e logo em seguida uma realidade carnal ou mundana, onde nós vemos uma confusão no vale, uma criança possuída. Talvez na sua Bíblia, se for a Ara, a tradução, ela coloca no título e depois jovem, mas não é um jovem, é uma criança. É uma criança de 0 a 2, 0 a 3 anos, que está possuída por um demônio. E aí nós vemos agora o que Jesus veio fazer. Qual a sua missão? Nós vimos a sua identidade, quem ele é Deus, ele é divino, ele é o Messias, ele é o Salvador. E nós vemos agora o que ele veio fazer, a sua missão e o seu propósito. Eu dividi esse texto em 3 pontos. O primeiro, dos versículos 14 a 18, uma triste realidade. O segundo, agora eu preciso achar. O segundo, são muitas páginas aqui, dos versículos 19 a 24, um chamado generoso, e depois do 27 a 28, uma instrução valiosa para vocês, para ajudar vocês a seguirem o sermão. Então, em primeiro lugar, nós vemos uma triste realidade. Jesus desce com os discípulos, eles se encontram com o restante dos discípulos, e lá está havendo uma discussão, um alvoroço. Você tem os discípulos ali, uma multidão em volta, conversando com os escribas, e a maneira que Jesus fala com os escribas, parece que os escribas estão discutindo com os discípulos. E Jesus pergunta logo o que houve, e logo nós ficamos sabendo. Eles não conseguiram expulsar um demônio de uma criança. E as pessoas estão discutindo ali o porquê disso. Nós vemos, em primeiro lugar, uma triste realidade, uma geração incrédula. Aqui nós temos um retrato claro da depravação total. Que todos nascem em pecado e são suscetíveis aos ataques e ao domínio de Satanás. Todos nascem em pecado e são suscetíveis aos ataques e ao domínio de Satanás. Essa é uma criança possuída. Ele sofre já há algum tempo, fala aqui no versículo 21, desde a infância. Ele espuma pela boca, ele rilha os dentes, ele é jogado no fogo e na água para sua destruição. O espírito aqui é um espírito mudo e surdo, e isso implica que o menino também é mudo e surdo. E esse não é só uma doença, isso não é só algo natural que aconteceu. Muitas pessoas, dos comentaristas, às vezes falam, mais liberais, totalmente liberais, falam, isso parece epilepsia. Então talvez esse menino sofria de epilepsia. Não, o texto fala claramente que ele estava possesso de um espírito. Isso retrata a gravidade da guerra espiritual. Nós estamos passando agora por 2 grandes guerras, né? Israel e Hamas, Ucrânia e Rússia.
E você ouve no rádio várias vezes, às vezes, algumas mulheres e crianças são mortas, pessoas inocentes, que não têm a ver com essas guerras. Isso é contrário a certas leis, até de guerrear. Nós temos certas leis, certos limites de guerra. Nós não encontramos nenhum limite aqui no ódio que Satanás tem pela imagem de Deus. E ele vai justamente atrás de uma criança. Meus irmãos, essa é a condição de todos nós. Ou era. Salmo 53, 1:3 diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Salmo 58:3 também fala, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Nós somos concebidos em pecado. E todos aqueles que são concebidos em pecado, todos aqui nós nascemos, somos suscetíveis aos ataques e ao domínio de Satanás. Todos são incapazes e impotentes de salvação. Isso também é claramente demonstrado aqui no texto. A criança, ela é totalmente dominada. Você vê isso no versículo 18, e eu li a descrição, ela é jogada de um lado para o outro. Ela rilha os dentes, ela deita-se no chão e não consegue fazer nada. Ela não tem controle nenhum sobre si. Ela é totalmente incapaz e impotente de se salvar. Os discípulos são pessoas crentes, são cristãos, são pessoas que confessam que Jesus é o Cristo, que abandonaram a maneira de viver deles, que estão seguindo a Cristo, que estão aprendendo a se negar e tomar sua cruz e seguir a Cristo, e eles são totalmente incapazes e impotentes de salvar essa criança. E, aliás, eu gostaria de lembrá-los que eles já haviam expulsado demônios antes. Em Marcos 6, Jesus lhes dá autoridade e lhes comissiona para irem, para expulsarem demônios, para pregarem o evangelho e para curarem as pessoas. E eles fazem isso. E eles têm sucesso fazendo isso, eles conseguem fazer isso. Diz assim em Marcos 6, eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. E agora eles estão sendo questionados pelos escribas e rodeados pela multidão porque eles não conseguiram expulsar o demônio. E isso é um pensamento que nós temos, e é correto esse pensamento, de que o discípulo representa o mestre. Então, na ausência de Jesus, na ausência do mestre ali, era esperado que os discípulos tivessem o mesmo ensinamento, o mesmo poder, que eles representassem o mestre e que eles iam, então, conseguir expulsar esse demônio. Inclusive, nós vamos ver que quando o pai responde a Jesus, parece que o fato dos discípulos não conseguirem expulsar o demônio da criança afeta um pouquinho a percepção que o pai tem de Jesus. Justamente por causa disso. Era esperado que os discípulos representassem fielmente o mestre. Mas eles são incapazes e impotentes para a salvação da criança. Da mesma forma, o pai. O pai está carregando esse menino desde a sua infância. Está procurando uma maneira de salvá-lo. Ele, por si só, é incapaz e impotente de salvar o seu filho. O Levi fez 2 anos na sexta-feira. Que é mais ou menos a idade desse menino. E um dia essa semana, na terça-feira, se não me engano, eu cheguei em casa pela manhã e o Levi estava brincando com a bolinha e brigando com seu irmão porque eles queriam a mesma bola. Eu falei, Levi, vem cá, deixa o papai conversar com você. Calma, vamos ter que dividir as coisas. E naquela mesma hora ele
gritou, ele começou, né, a dar sua birra normal, que os pais aqui muito bem conhecem. E eu peguei ele, levei no escritório de casa, sentei, coloquei ele no meu colo, falei, Levi, a gente só vai sair daqui quando você parar de gritar, quando você parar de chorar. Eu não disciplinei ele fisicamente, não aconteceu nada. Meus irmãos, a gente saiu de lá depois de 30 minutos, porque ele não queria dar o braço a torcer. Uma criança de 2 anos não queria dar o braço a torcer, completamente dominada e possuída pela ira. Pela ira, com 2 anos de idade. Isso é só uma ilustração, meu filho não estava possuído por um demônio, mas ele é suscetível aos ataques de Satanás. Ele é suscetível a pecados, ele nasce, ele é concebido em pecado. E eu não posso fazer nada ali, não posso pegá-lo e salvá-lo e transformar o seu coração. E eu sou completamente incapaz e impotente para fazer qualquer coisa para salvar o coração dele. O filho ali nasce em pecado, todos nós nascemos em pecado. Meus irmãos, eu queria falar para você que somente os filhos de Deus estão protegidos dos ataques e do domínio de Satanás. Se você está aqui, você não é filho de Deus, você não entregou a sua vida a Jesus, você não confessou Ele como seu único Senhor e Salvador, você está suscetível aos ataques e ao domínio de Satanás. Você não tem a proteção de Deus que Ele promete a seus filhos. Você não tem a proteção de Deus sobre a sua vida. 1 João 5, 18 a 19 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele, Jesus, que nasceu de Deus, o guarda. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, você está suscetível ao domínio e à possessão de Satanás e de seus demônios. Da mesma forma, o Pai aqui, ele expressa fé, algum tipo de fé, mesmo que uma fé deficiente, mesmo que uma fé enfraquecida, ele leva o seu filho aos discípulos para ele ser curado. Ele expressa algum tipo de fé. Lembra que o discípulo representa o mestre. Talvez ele tenha expressado mais fé nos discípulos que no próprio Jesus, mas ele expressa algum tipo de fé. E aqui a impotência dos discípulos faz a sua fé vacilar. No versículo 22 a gente vê isso. Ele fala a Jesus, se podes fazer qualquer coisa. Inclusive, Jesus endereça justamente isso. Eu tenho 2 aplicações aqui, quanto ao Pai. A primeira é que talvez você tenha sido machucado, talvez você tenha sido desapontado por discípulos de Deus, por membros, por pessoas que representam Cristo, que deveriam representá-lo corretamente, por líderes espirituais, por pastores, por mim. Às vezes eu te desapontei, às vezes eu te machuquei. Às vezes algum presbítero, algum outro pastor tenha feito isso aqui com você e você saiu machucado. Isso é legítimo, a sua dor é legítima. Eu gostaria de pedir perdão se eu fiz isso. É bem provável que eu tenha feito isso. E a sua dor é legítima. Ao mesmo tempo, eu gostaria de falar para você que essa dor, por mais legítima que ela seja, não deveria te afastar do Cristo. Na verdade, quando nós enxergamos que pastores, que líderes espirituais, que membros, que discípulos, às vezes falham, às vezes vacilam na sua própria fé, às vezes machucam outras pessoas, às vezes não representam bem o nome de Cristo, isso condiz com o nosso evangelho. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu estou aqui não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu falo bem, inclusive muitos de vocês sabem que eu não falo bem. Até 3 semanas atrás eu falava gasofilastro. E me lembraram, ainda bem, que é gasofilácio.
Aí eu falei, eu estou aqui há 3 anos e só me falaram isso agora. É como aquela pessoa que sai depois de um almoço de 3 horas com o alface no dente. Nossa, eu estava com esse alface no dente há 3 horas e ninguém me falou nada. Então não é por isso que eu estou aqui. É simplesmente porque Deus me chamou para cá. E muitas vezes a gente vem igual Jonas, arrastado. Isso só condiz com o Evangelho, que nós somos tão necessitados ou mais da graça de Deus do que vocês. Isso não deveria afastar vocês do Cristo. Ele não falha. Nós falhamos, ele não falha. Na verdade, isso só aponta para a verdade do Evangelho e para a nossa necessidade de Cristo e da palavra de Deus. Em segundo lugar, você, pai, é incapaz e impotente em si só de salvar o teu filho. A única coisa aqui que o filho consegue fazer, que o pai consegue fazer, é levar o seu filho a Cristo. É a única coisa que ele consegue fazer e é a única coisa que nós podemos fazer. Em nós não temos poder nenhum. Eu não posso pegar o Levi e transformar o coração dele, ou pegar o Benjamim ou a Manu e transformar o coração deles, mas eu posso apresentar Cristo a eles. Da forma mais fiel possível, de todas as formas possíveis. Apresente Cristo a seu filho. Leia a palavra de Deus a ele. Se nós sabemos que Deus, o Espírito de Deus, opera através da sua palavra, leia a palavra de Deus ao seu filho. Cante a palavra de Deus ao seu filho. Ensine a palavra de Deus ao seu filho. Ensine-o a ler para que ele leia por si. Meus irmãos, onde que a gente vê isso? A palavra de Deus escrita, lida, cantada e ensinada. Na igreja. Na igreja. Nos sacramentos. Nos hinos e nos cânticos que a gente canta. Na palavra de Deus. Apresente o seu filho à palavra de Deus. Traga-o à igreja. Para que ele tenha a palavra de Deus exposta a ele de todas as formas possíveis. Quantas vezes nós, ao invés de representarmos Cristo ao nosso filho de todas as formas possíveis, nós apresentamos que, na verdade, a igreja não é tão importante assim. Que se você estiver cansado, não tem problema você faltar o culto de vez em quando. Que às vezes é mais importante viajarmos do que irmos à igreja. Será que você está revelando Cristo a seu filho ou revelando, às vezes, uma cultura da nossa sociedade pecaminosa que jaz no maligno? Olha a importância que tem a igreja na vida do seu filho. Olha a importância que tem a igreja na sua vida. Às vezes nós mostramos outras coisas e não o nosso Salvador. Os discípulos aqui também, já falei, esses são cristãos, eles são crentes, eles seguem a Cristo, eles representam Jesus na terra, assim como eu e você. Segundo Coríntios 5, 18 e 20, diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Se você é filho de Deus, você é embaixador de Cristo. O que é uma embaixada? É um representante de um país em outro lugar. Você é embaixador, você é representante de Cristo aqui na terra. Deus exorta por nosso intermédio. Represente bem o seu Salvador. Represente bem o seu Salvador. O discípulo deve ser igual ao seu mestre. Dos versículos 19 a 24, graças a Deus, nós enxergamos um chamado generoso. Então nós vimos uma triste realidade, depravação total,
E depois nós enxergamos um chamado generoso, que é a base de nossa fé. Já falei do sofrimento do pai. Imagine esse pai agora carregando o seu filho por 2, 3 anos nessas condições, para cima e para baixo, tentando encontrar alguma solução para ele. Imagine o quanto esse pai está sofrendo, o quanto a fé dele já vacilou. Às vezes, uma das coisas, e nós falamos no GEL sobre isso lá em casa, na quinta-feira, uma das coisas mais reais e mais verdadeiras do mundo é o sofrimento. Todos sofrem. Todo mundo vai sofrer. E aqui nós vemos um antídoto para o sofrimento, que é o amor e a verdade, expressada da forma mais pura por meio de Jesus. No versículo 21, Jesus exclama, quando ele vê que os discípulos não conseguem ali expulsar o demônio, olha como que ele exclama: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Estamos falando sobre a humanidade, a divindade de Jesus na Escola Bíblica Dominical. Abordamos esse tema no sermão passado também. Jesus sofre com a incredulidade dos seus discípulos e dessa geração. E essa não é a primeira vez que ele expressa isso, que ele expressa essa angústia do seu coração. Na verdade, essa é a 6ª vez que ele faz isso. Ele já expressou isso várias vezes com seus discípulos e com os fariseus e com a geração incrédula. No capítulo 3, no homem da mão ressequida, quando eles trazem um homem da mão ressequida e falam: é lícito curar no dia de sábado. E Jesus fala que, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do coração dos fariseus. Ele fica indignado e condoído, e a gente enxerga um pouquinho do coração do nosso mestre aqui. Capítulo 4, quando ele acalma a tempestade e os discípulos não entendem, eles ficam surpresos. Ele fala: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E ele se angustia de novo. Capítulo 6, quando Jesus anda sobre as águas, fala que os discípulos estavam com o coração duro e Jesus continua tendo paciência com eles. Capítulo 8, os fariseus pedem um sinal dos céus. Fala que Jesus, porém, arranca do seu íntimo um gemido e diz: por que pede essa geração um sinal? Na segunda multiplicação e no fermento dos fariseus, os discípulos ainda não entendem. E ele fala: vocês ainda não entendem, vocês ainda não consideraram. E ele sofre, ele se angustia com a falta de fé, com a geração incrédula que não entende, que não tem fé no poder de seu mestre. E nós enxergamos um pouquinho do coração do nosso mestre e a bondade e a generosidade dele nessa exclamação. No finalzinho dessa exclamação, ele diz: trazei-mo. E aí nós vemos o chamado de Jesus. Ele chama o filho, ele sabe que é com ele que ele vai ter salvação. E ele chama o filho, então, para perto dele. Mas ele chama o pai também. No versículo 21, olha que interessante. Jesus sabe há quanto tempo isso sucede. Jesus sabe todas essas coisas. Mas ele chama, ele tira o pai, ele dá a oportunidade ao pai de desabafar, de se expressar, de falar e de exclamar. Olha só, há quanto tempo isso lhe sucede? Ele está comovido pela situação, ele atrai, ele chama o pai com a sua pergunta e ele possibilita que o pai clame a Cristo. É depois que ele chama o pai que o pai fala: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E depois ele fala: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Eu me lembrei de como Deus faz com Adão e Eva no jardim, depois deles pecarem. Ele anda pelo jardim e fala: onde vocês estão? O que aconteceu? Ele sabe.
mas ele dá a oportunidade deles de falarem, de confessarem, de clamarem. E é exatamente isso que acontece aqui com o Pai. E então o Pai clama: se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus para e fala: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Isso daqui seria mais ou menos, eu vou parafrasear, seria mais ou menos Jesus falando: quanto à sua observação sobre a minha capacidade de fazer alguma coisa, na verdade não depende da minha capacidade de fazer, depende da sua capacidade de crer. É isso que Jesus está falando para o Pai. E então o Pai clama: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, no versículo 24. Esse é um dos clamores mais honestos já expressados na Bíblia, na humanidade, na nossa história. É um clamor, acho que deve ser a oração que eu mais faço na minha vida. Acho que muitos de vocês também fizeram essa oração. E ele é honesto. O Pai fala: eu creio, mas ele vê que a sua fé é vacilante e ele pede ajuda ao Mestre para ajudá-lo na sua falta de fé. E nós vemos ali um pouquinho do coração do Pai. Jesus não fala para ele que ele tem que ter uma fé de um tamanho de uma montanha para vir a ele. Ele não fala nada disso. O Pai chega a ele com a fé vacilante que ele tem. Ele fala: eu creio, me ajuda-me na minha falta de fé. Venha como está. Salmo 51, 17 diz que um coração contrito Deus não despreza. E nós vemos aqui um pouquinho do coração de Jesus, como ele chama o Filho, como ele chama o Pai de forma tão bondosa e generosa, como ele possibilita que o Pai clame a ele, como que ele possibilita que o Pai enxergue a gravidade da situação e a necessidade que ele tem de um Salvador. Tem um livro que chama Manso e Humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Eu recomendo esse livro para todos vocês. Esse livro foca em Mateus 11, 28, quando Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a única vez que Jesus diretamente fala sobre o seu coração. E as duas palavras que ele escolhe para descrever o seu coração: manso e humilde. Manso e humilde. E ele convida a todos: vinde a mim que estáis cansados, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. À luz do nosso sofrimento, Jesus nos convida generosamente a nos achegarmos a Ele, a conhecermos o seu coração manso e humilde e a sermos amados por Ele. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, se achegue, se apresente a Cristo. Como? Os meios de graça. Os meios de graça. A igreja, comunhão com os irmãos e irmãs, oração, que nós veremos no seguinte ponto. Dos versículos 25 a 29, nós vemos uma instrução valiosa: como perseverar. É interessante que, para mim, tem uma conexão muito clara com o texto do sermão passado, que nós falamos sobre a cruz: negue a si mesmo, tome a sua cruz, carregue ela. Como fazemos isso? Isso é uma instrução muito difícil. Como que nós fazemos isso? Como que nós vivemos a vida cristã? E nós temos uma instrução muito valiosa de como perseverarmos na vida cristã, na nossa caminhada nesses versículos. Jesus atende o pedido do Pai e cura seu filho. Percebam que ele repreende o Espírito, ele comanda ele sair. O Espírito nada pode fazer. Jesus demonstra novamente o seu poder, sua autoridade.
O espírito sai do menino, deixa ele como se estivesse morto, e Jesus o ergue com a sua mão, levanta ele. E então os discípulos perguntam a Jesus o porquê deles não terem conseguido expulsar esse demônio, no versículo 28. Percebam que os discípulos parece que eles estão um pouco envergonhados. Eles não falam nada o tempo inteiro. E aí no finalzinho, quando eles não estão mais com a multidão, quando eles estão a sós com Jesus, eles perguntam, por que a gente não conseguiu expulsar? E olha a resposta de Jesus. Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Os discípulos não haviam orado. Os discípulos não tinham orado. Talvez porque eles estavam confiantes, talvez porque eles já tinham expulsado demônios antes, eles já tinham tido sucesso quanto a isso, e talvez eles confiaram no seu próprio poder e não oraram, não buscaram a Deus. E então não conseguiram expulsar esse demônio. Os discípulos precisavam de uma fé dependente em Deus. E é interessante que Jesus fala isso, ele demonstra isso falando que eles precisam orar. Como que nós dependemos de Deus? Através da oração. Olha o que o Catecismo Maior, na pergunta 178, diz. A pergunta é o que é oração? E olha a resposta. A oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com auxílio de seu Espírito, e com a confissão de pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Mas é um oferecimento de nossos desejos a Deus. É o momento em que você está diante de Deus Pai, do Criador de todas as coisas, e você oferece os seus desejos a Ele. Isso não se parece um pouco com a instrução de Jesus aos discípulos? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como que nós fazemos isso? Através da oração. A vida do discípulo de Deus requer uma fé dependente nele, que é alimentada através da oração. É em Deus que temos o nosso poder. Em nós não existe nada. Isso já foi claramente demonstrado no primeiro ponto. Ninguém pode fazer nada com relação àquela situação, senão por meio do poder que eles têm através da oração, por meio da fé deles em Deus. E é o poder de Deus que vai operar. Não é eles, não são eles, não é nada deles, não é o poder que eles possuem. Os discípulos parecem estar confiantes nas suas habilidades e no poder, e eles falham. Tem um livro em português, Missionário às Ilhas Hébridas. Tá? Eu também nunca tinha ouvido falar dessas ilhas antes de ler esse livro. São umas ilhas que ficam ao leste da Austrália. Tá? Esse livro é de John Paton, é um missionário que, não me lembro, nos anos 50, 40, não me lembro quando, ele vai a essas ilhas, são ilhas de canibais, e ele então prega o evangelho a eles. Esse livro é muito bom. Tem 2 recomendações de livros aí já, 3, né? O Peregrino, Manso e Humilde, e o do John Paton. E ele vai a essas ilhas, e aí a história é uma autobiografia dele contando sobre o ministério dele lá nessas ilhas. É muito bonito. Mas antes dele ir, ele conta um pouco da sua vida familiar. E eu lembro muito ele descrevendo a vida de oração do pai dele. Quando ele era criança, ele dizia que o pai dele saía frequentemente, às vezes toda tarde e de manhãzinha. Ele começava o seu dia, ele saía para orar e depois ele voltava, depois de 30, 40 minutos, 1 hora ele voltava. E à tardezinha ele saía para orar e voltava depois de 1 hora. E Paton diz que quando ele voltava, ele fala que o rosto dele parecia como se fosse o rosto de Moisés brilhando depois dele ver a glória de Deus. Que ele olhava para o pai dele, que ele via o rosto dele brilhando, e ele tinha certeza que o pai dele tinha encontrado com Deus, por meio da oração.
quando nós oramos, nós temos livre acesso ao Pai. Essa é uma ótima ilustração, é exatamente isso que acontece. Nós estamos na presença de Deus. Assim como Moisés, que viu a glória dele. Moisés, que Deus passou por um instante, e ele viu um pouco as costas. Agora nós entramos livremente na presença de Deus Pai e podemos gastar o quanto tempo quisermos na presença de Deus. E essa é o nosso poder. É aqui que está a nossa força. Meus irmãos, inundem a vida de vocês em oração. Orem continuamente. Nós já vimos isso, nós fizemos uma IBD sobre oração exclusivamente. Nós já falamos sobre isso, nós temos a reunião de oração toda terça pela manhã. Eu sei que não todos conseguem participar. Ore no tempo de vocês. Jesus, em seu ministério, ele mesmo saía pela manhã, saía de madrugada, orava a noite inteira. Se Jesus dependia de oração para ter poder e fé no seu Deus, quanto mais nós. Quanto mais nós. Eu falei um pouquinho no começo e essa história não é sobre o menino, não é sobre o pai, não é sobre discípulos, não é primariamente sobre fé. Essa história, que lemos aqui, é sobre Jesus. É sobre Jesus, é sobre quem ele é, sua divindade, seu poder, e é sobre o que ele veio fazer, salvar pecadores mortos em seus delitos. Mortos em seus delitos. Percebam aqui esse final que Marcos coloca, não está em nenhum outro evangelho. Que quando o espírito saiu, parecia que o menino estava morto, e então Jesus pegou ele pela mão e ergueu ele. E Marcos faz isso de propósito, para parecer uma ressurreição, porque o que está acontecendo aqui é uma ressurreição espiritual. O menino estava morto espiritualmente, Jesus chama ele, Jesus transforma ele, e Jesus ressuscita ele. É exatamente o que ele fez com todos nós. Com todos nós que estávamos mortos em nossos pecados, mortos em nossos delitos, fomos chamados por Jesus, um chamado generoso, bondoso, fomos transformados por Jesus e fomos ressuscitados pela sua mão. E se você é aqui, você é filho de Deus, você agora vive uma vida nova por causa do poder de Cristo no seu coração. E você é uma nova pessoa, não mais dominada pelo pecado, não mais aberta aos ataques de Satanás, mas agora protegido pela mão de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 26 e 27, ele clamando e agitando muito saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Se você ainda não é filho de Deus, você está suscetível aos ataques de Satanás. Mas Jesus está te chamando. E Jesus pode transformar a sua vida. E você pode ter a proteção de Deus sobre a sua vida. E você pode ter o Espírito Santo de Jesus morando em você, e te guiando, e te transformando, te santificando à luz das Escrituras. E a sua vida pode ser completamente transformada. De uma vida que era completamente dominada por pecados, em que nós éramos totalmente escravizados, e você pode ter liberdade. E servir a Deus e conhecer o coração bondoso e generoso do nosso Pai. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, transforme o nosso coração. Nos ajude, Pai, a percebermos a gravidade da guerra espiritual, da realidade em que vivemos.
que Satanás está à espreita, procurando nos devorar a qualquer momento. Nos ajude, Pai, a confiarmos no Teu caráter, no Teu coração, que mesmo em meio às tribulações, às tentações, às dificuldades, às circunstâncias, que o Senhor continua sendo bondoso. Pai, nós cremos em Ti, nos ajude na nossa falta de fé. A Tua palavra diz que nos falta fé para orarmos e pedirmos e que o Senhor dá livremente. Pai, eu peço que o Senhor derrame fé sobre a nossa igreja, que todos aqui possam ter uma fé dependente em Ti, uma fé que é expressada através da oração constante, uma fé que é poderosa, porque depende do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém.